Gênesis capítulo 2, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, que a gente vai falar ainda sobre a criação. E no Gênesis capítulo 2, nos diz assim, vamos ler aqui, ó. Assim, os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Existe uma preciosidade no sábado que muita gente descarta, principalmente nós, assim, do meio pentecostal. Eu digo por que do meio pentecostal? Porque a gente é aquele povo que não lê muito a Bíblia, né? A gente é aquele povo que vai na escola dominical, vai no culto, escuta o que o pastor fala e acha que aprendeu, não é assim? Vocês não acham que é assim? Porque eu achava que eu aprendi assim. A gente não vai na fonte, né? Então, o que acontece? O sábado, na verdade, ele não é um mandamento apenas para os judeus, ele é um princípio. Por quê? Porque aqui, onde a gente leu aqui em Gênesis capítulo 2, ainda não tinha sido dado os mandamentos. E Deus santificou e separou o sábado. Ou seja, a gente precisa, nesses dias da semana que a gente trabalha excessivamente, ter um tempo para se dedicar ao Senhor. E daí, o que acontece? Naquela questão da Igreja Católica, quando o Império Romano ele começou a dominar e se misturou igreja, a religião, política, tudo, né? Que ficou aquela bagunça que a gente vê o resultado hoje, né? Que é aquela bagunça. A gente percebe que muitas coisas vieram do Império Romano. Essa questão do domingo, na verdade, veio dessa época. Por quê? Porque Constantino, ele decretou várias regras ali no Império Romano, na época do império dele, de que o domingo era um dia sagrado, né? Só que a gente vai ver bem, na verdade, se a gente for levar ao pé da letra, o sábado é o dia do descanso. A gente, é claro que a gente separa o domingo pra gente estar na igreja, né? Mas ele não é o primeiro dia, porque na verdade o descanso é no final, quando Deus ele conclui toda a obra da criação. Então a gente pensa, é meu primeiro dia, eu estou consagrando ao Senhor. Amém. É claro que assim, a gente não vai levar ao pé da letra, mas é só pra gente entender esse contexto do sábado, né? E por que a gente não segue de fato como os judeus eles levam, né, essa tradição? Porque de fato o próprio Jesus fala aqui na palavra em Hebreus que ele é o nosso descanso. Então, a gente não precisa cumprir regras destinadas ao povo de Israel nessa questão de leis. Por quê? Porque o próprio Jesus já cumpriu as leis. A gente leu isso na semana passada, né? Em Mateus capítulo 5, a gente só vai reforçar, vou ler para vocês aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumpre a ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, o que acontece aqui que Jesus estava falando? Em relação à lei. A gente não pode mudar a lei. Isso daqui é princípio. E tudo que é princípio a gente não pode mudar. Então a gente precisa ter esse dia separado para a gente poder descansar em Deus. É claro que a gente não vai fazer igual os judeus, né? Igual essa lista que eu passei para vocês aqui, que depois eu vou passar até no grupo, né? Eles não podiam costurar, rasgar, caçar, não podia, aqui ó, alisar o couro, não podia escrever, apagar, construir, demolir, martelar, fazer várias outras coisas. Então, isso daqui a gente pode fazer, mas a gente tem que separar um tempo para se dedicar ao Senhor, como descanso, porque a gente trabalha muito, né, durante o dia, principalmente nós mulheres trabalhamos demais, então a gente precisa ter esse tempo de dedicação ao Senhor, porque o Senhor separou esse dia para a gente poder descansar.
Vocês estão entendendo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma? Vocês estão quietinhas, gente? Então, vamos lá. Como nós falamos, quem não cumpre o sábado hoje, de uma certa forma vai cumprir o sábado. Por quê? Porque nós aprendemos em Hebreus, lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que o próprio Jesus, ele é o nosso descanso. Ou seja, lembra que nós aprendemos na aula passada que Deus, ele é totalmente didático? Deus, tudo que ele criou foi por um propósito. E a gente acha assim, Deus fez por um propósito. Tá, mas qual é o propósito? O propósito é resgatar o homem. E todas as leis que ele cria, tudo aquilo que ele ensina ao povo, que ele estava aqui criando uma situação para poder gerar um povo, para criar uma identidade, para separar esse povo, para poder instruir esse povo, para poder trazer e se cumprir a promessa que ele fez no Jardim do Éden, que viria que pisaria na cabeça da serpente. Tudo isso, na verdade, faz parte de um propósito de fazer aquele círculo que a gente falou e voltar ao início do plano, para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus. Então, de certa forma, se a gente for ver bem, não dá para fugir dessa questão do sábado como a gente acha que dá para fugir. A gente precisa ter esse tempo separado. Por quê? Porque ele também é profético. O sábado, ele é profético. Justamente porque quando a gente fala de profecia, a gente fala de coisas futuras. E a gente vai viver o sábado na eternidade, que é um milênio. Então, não tem como a gente fugir do que é princípio, né? Para os judeus, o Shabá, ou sábado, é no sentido litúrgico. Para nós, é no sentido profético, porque a gente espera por esse descanso, né? A gente aguarda por esse descanso, que é morar com o Senhor e descansar com Ele. Amém, gente? Alguma dúvida? Nenhuma? Vocês estão entendendo tudo? Vamos lá, então. A criação, né? Voltando para a parte da criação. Deus, ele já havia criado a terra. A gente viu ali no capítulo 1 que Deus, ele cria a terra e ele cria toda uma estrutura, né? Porque o que ele faz? Ele conecta, lembra que a gente aprendeu? Que ele faz a conexão, os céus e a terra, na verdade, é a conexão do físico com o espiritual. Ele cria uma conexão entre esses dois mundos, né? Para que possa ter harmonia. Daí, quando ele termina, ele fala, e ficou muito bom. Então, a gente também aprendeu que Deus, ele não é aquele cientista, vamos dizer, né, que está num laboratório, que vê, faz um experimento e fala, uau, nossa, consegui fazer o que eu queria, ficou muito legal, nossa, ficou muito top. Na verdade, não. Era a questão dessa conclusão, desse alinhamento do físico com o espiritual. Ele olhou, ele falou, não, ficou perfeito, de uma forma que um vai interligar com o outro. Então, daí ele já cria a terra, ele cria tudo que precisa, que é necessário para poder receber a coroa da criação, que a coroa da criação é o quê? É o homem. E ainda aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 5, nos diz assim, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Não havia homem. Ou seja, como é que fala do homem, sendo que o homem não havia sido criado aqui, né? Então, ou seja, a própria palavra de Deus já estava falando que o homem estava no projeto de Deus. Deus já tinha o projeto de criar o homem. Daí a gente entra aqui na questão da formação do homem. Isso daqui é algo muito profundo. Eu estava até conversando hoje com a minha mãe aqui, é algo que tá na palavra de Deus, é aquilo que eu sempre falo para vocês, e a gente às vezes lê de forma muito superficial, mas quando a gente começa a se aprofundar, começa a ter revelações assim profundas daquilo que Deus ele vem falando, e todas as respostas que a gente precisa tá na Bíblia, né? Então, a formação do homem. Na palavra de Deus nos diz que Deus aqui, no capítulo 2, versículo 7 nos diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, vírgula, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, vírgula, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, foram 3 etapas. Primeiro, Deus formou o homem do pó da terra. Segundo, ele soprou o fôlego de vida. E terceiro, ele tornou o homem alma vivente. Esses 3 pontos, na verdade, é o corpo, a alma e o espírito. Daí entra
essa questão dessa divisão que para muita gente é muito complexa entender, né? Corpo e alma e espírito, como que é isso, né? Algumas pessoas vão ter uma visão diferente do que é, mas a palavra de Deus nos revela a essência do que é o corpo, a alma e o espírito. A gente sabe que o nosso corpo, a nossa matéria, o que é físico, né? Essa carne aqui, ela é corruptível. Então, ou seja, ela é daqui da terra, porque ela foi feita do pó da terra. Só que depois, para isso gerar vida, né, para esse corpo ter vida, o Senhor soprou o Espírito dele, né, nas narinas do homem. E é o fôlego de vida, é esse ar que a gente respira, né? Esse ar que a gente respira é o fôlego de vida, ou seja, é o Espírito que soprou esse ar em nós. Por isso que nós temos vida. Por quê? Porque Deus, ele é Espírito e ele é vida. E quando fala do Espírito de Deus, a gente pode ver, ó, aqui, ó, mais pra frente vai falar da questão do Espírito, né? O Espírito, o Espírito de Deus, ele tá sempre com a letra maiúscula. Vocês podem reparar. E quando tiver com a letra minúscula, é o Espírito do homem. Fala a respeito do Espírito do homem. Então, a gente, pra discernir se é o Espírito de Deus ou o Espírito do homem, a gente presta atenção nas iniciais. Ou é maiúscula ou é minúscula. A partir daí a gente vai entender se tá falando de Deus ou se tá falando do homem. Então, às vezes a gente vai ver, o Espírito, a gente acha às vezes que é alguma coisa assim, né, algum ser espiritual, e na verdade não, tá falando do próprio Espírito do homem, que é essa vida que há dentro da gente. E a junção do corpo com a vida que vem de Deus, que é esse sopro, torna o homem alma vivente. E o que é a alma? A psicologia vai nos dizer que a alma é a psique, ou seja, a mente. Mas a minha mente, como assim? As minhas ações, as minhas emoções, tudo aquilo que eu controlo na minha mente é a minha alma, na verdade. Por isso que a Bíblia fala, a alma que pecar certamente morrerá. Por quê? Porque é o meu poder de escolha, é a minha decisão, é o minha diretriz, né? A minha cabeça no sentido de pensar, de ter direção daquilo que eu tô pensando, daquilo que eu tô planejando. Então, quando fala em alma, fala a respeito dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, daquilo que eu sou. Então, a gente tem até engraçado, principalmente assim, muitas pessoas falam assim, antigamente, o pessoal das antigas, né? A minha mãe, que é mais das antigas, assim, vai lembrar, né? Que o pessoal falava que via alma penada, né? Como que você vê uma alma penada? Vocês lembram, gente, desses... Como que você vê uma alma penada? Não tem como um sentimento, uma emoção tá vagando por aí. Por isso que não tem lógica a gente falar que a gente vê as manifestações, né, depois que morre. Por quê? Porque a gente tá consciente, mas a gente não tem um corpo para se manifestar fisicamente. Então não tem como a gente interagir no mundo físico de forma... Pera aí, gente, só um minutinho que tem gente entrando aqui. Interagir no mundo físico de forma espiritual, a não ser que você se manifeste como espírito, mas assim, para você ter contato com um material, você precisa ter um corpo. Então, por isso que nós somos feitos corpo, alma e espírito, porque além de sermos físicos, né, de termos esse corpo, nós também somos espirituais. Por isso que também há essa necessidade da gente se conectar com Deus, porque a gente tem a essência dele. Quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a gente aprendeu sobre isso também. Fala a respeito dessa essência de Deus em nós. Essa vida dele, existe algo de Deus em nós. Por mais que o homem tente negar isso, existe uma essência de Deus em nós. Por isso que há algumas vezes, algumas vezes não, grandes coisas que a gente às vezes vai fazer na vida, você pode ser rico, pode ter dinheiro, pode ser o que for, nada vai te preencher. Porque é igual, eu já ouvi uma frase, acho que vocês também já viram, o vazio que nós temos é o tamanho que Deus precisa preencher dentro de nós. Então, de certa forma, esse vazio que eu sinto, principalmente a gente, não sei vocês, mas eu já tive essa experiência, principalmente quando eu tô assim, demasiada, assim, com muitas tarefas em casa, e às vezes fica naquela correria e você sente a necessidade de orar. Parece que o dia que você não ora, as coisas não fluem, você sente uma tristeza na alma. Já aconteceu isso com vocês? Parece que assim, não sei, tá faltando alguma coisa, é um sentimento de insatisfação, de felicidade, que depois que você ora, você sente que as coisas fluem, você sente aquela alegria na alma. Então, ou seja, o homem por si só, por mais que ele tente negar a Deus, não tem como ele negar essa essência, porque essa carência que ele tem no espírito dele,
dele, na alma dele, é essa conexão com Deus. E essa conexão a gente consegue através do quê? Pelo nosso espírito que se conecta com Deus. Por quê? Porque o espírito, ele é a vida de Deus em nós. É o canal que nos liga até Deus. Tanto que a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele é espírito, né? E quando a gente vai prestar o nosso culto também, a gente precisa ter esse entendimento. Às vezes a gente tá ali conversando com Deus, participando do culto, mas a gente tá o quê? A nossa mente precisa estar voltada ao Senhor. A gente precisa estar ali adorando em espírito e em verdade. Por que que ali Jesus vai falar na passagem ali da mulher samaritana isso? É chegado a hora em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Justamente por isso, para o nosso espírito, a nossa alma, ou seja, a verdade é aquilo que a gente aprendeu também na aula passada. Eu preciso estar vestida da verdade. Eu preciso ter isso em mente. Eu preciso me cingir da verdade, assim como em Efésios 6 a gente leu na aula passada. Por quê? Porque é isso que me faz conectar com Deus. Eu poder chegar diante de Deus com sinceridade, porque o acesso eu já tenho, né? Jesus, ele já rasgou o véu, então eu já tenho esse acesso. Então a única coisa que eu preciso é o quê? É eu me arrepender e poder reconhecer o poder e a soberania de Deus na minha vida. Vocês estão entendendo, gente? Alguma dúvida? Não? Vocês estão quietinhas, estão só anotando, né? Então, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? E aqui, ó, eu gostaria de ler aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu marquei aqui algumas coisas à parte. É bem interessante, né? Que a gente estava falando a respeito do pó da terra. Quando a gente fala a respeito do pó, o pó, na verdade, ele é essa matéria, como eu falei para vocês, né? E aqui em Gênesis, capítulo 1, do versículo 27, nos diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Só que depois, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim: E formou Deus o homem do pó da terra. Peraí, ele criou ou ele formou o homem? A gente acaba entrando num conflito. Peraí, como é que é? Criar, formar, como é que funciona isso? Então, vamos lá. Criou. Vamos ler lá, eu marquei até um versículo aqui. Isaías 43, versículo 1. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor. Isaías 43, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te amo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém. É uma passagem bem conhecida, né? A gente lê muito isso. Principalmente, eu lembro quando eu era criança, era uma passagem que lia muito nas consagrações de manhã. É bem conhecida. E essa passagem, ó, aquele que te criou, ó Jacó. Jacó fala da natureza humana. Porque Jacó, se a gente for levar para o lado espiritual, porque a gente precisa entender que a Bíblia é o quê? A Bíblia ela é literal, a Bíblia ela é histórica e ela é profética. Então, vamos entender no contexto, ó. Que te criou, ó Jacó, fala da natureza humana. Por quê? Porque Jacó, ele ainda aqui não tinha sido transformado. Ele ainda tinha aquela vida, aquela conduta, daquela forma que ele agia por ele mesmo. Ele era impulsivo, melhor dizendo, né? Impulsivo, de certa forma, de querer fazer as coisas do jeito dele. Só que daí depois fala assim, que te formou, ó Israel. Por quê? Porque ele teve que passar por um processo aonde Deus vai transformando ele. E esses processos da vida vão moldando quem nós somos. Vão moldando, tanto que a gente, por experiência, a gente passa por provas, que às vezes a gente entra em situações, daí a gente passa por determinadas provas, a gente fala, nossa, poxa, olha, eu passei, isso foi tão difícil, mas graças a Deus que eu passei por isso, porque Deus me mudou, Deus mudou meu entendimento, Deus transformou a minha vida, Deus restaurou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então é necessário isso.
E aqui também na palavra de Deus, se a gente for voltar em Gênesis, a gente vê que aqui Deus ele estava falando, ó, antes disso ele falou assim, ó, façamos no capítulo 1, o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ou seja, aqui ele estava planejando de fazer o homem, ele tinha o plano, e o criar é justamente essa matéria. Só que quando ele sopra o fôlego de vida, que é o ar sobre as narinas do homem, ele forma. Por quê? Porque é a junção do material com o espiritual. Olha só a conexão que a gente falou na aula passada. O material com o espiritual, por quê? O material é o corpo, o espiritual é o sopro. Essa conexão torna o homem alma vivente. Ou seja, o homem só tem vida porque tem a conexão do físico com o espiritual. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Por isso que também entra naquela questão que a gente falou na aula passada, que não tem como a gente separar. Muitas pessoas se equivocam a respeito disso. Não dá para espiritualizar tudo. Gente, como é que é? A gente é alma vivente. A gente é a junção do físico com o espiritual. Como que eu vou separar o meu corpo da minha alma e do meu espírito? Tem como fazer isso? Então não tem também como eu falar que eu não posso... fazer essa conexão com o espiritual. Eu preciso, por quê? Porque para me relacionar com Deus, Deus é espírito. Eu preciso adorar, como Jesus falou, em espírito e em verdade. Então não tem como a gente, não, vou separar aqui, eu sou espiritual, aqui eu sou homem natural. Não tem como. Então aqui em Isaías, a gente percebe o quê? Que fala acerca de duas naturezas. A natureza física e a natureza espiritual. Depois, se a gente for levar agora para o lado, né, da tradução no hebraico, que eu gosto muito disso, porque o hebraico ele nos dá um entendimento muito maior de conteúdo. A palavra criar vem do verbo barar, que significa tirar do nada, criar, fazer do nada. Só que a palavra formou, a raiz da palavra é itzer, que significa moldar. Moldar, olha só que interessante, moldar. Formar vem dessa raiz itzer, que significa moldar. E lá em Jeremias 18, quando a gente vai ler a passagem que Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro, no original, oleiro, a palavra está yotzer, ou seja, esse processo que Deus fala, que molda, que ia moldar a nação de Israel, esse processo do oleiro mexer com o barro, na verdade nada mais é do que Deus formando um caráter dele em nós. Então, ou seja, nós somos aqui, entra até aquela questão de ser nova criatura. Por quê? Porque Deus ele forma, a gente pode ser criatura, mas nós precisamos ter uma nova natureza para se chegar até Deus. Então a gente não se chega até Deus de qualquer maneira. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Então, e toda vez que vai falar de criar, é esse verbo, barar. Então, esse verbo fala a respeito da criação. Aqui, em Gênesis 2:7, fala e formou. Ou seja, quando você vai formar alguma coisa, né, você precisa modelar, né? Tem que ter uma forma, já fala, né, forma. Quando a gente vai fazer um bolo, vamos supor, a gente quer fazer um bolo em formato de coração. A forma precisa ser um formato de coração. Então, ou seja, Deus ele modelou o homem, né, do pó da terra e soprou em suas narinas. Aqui no capítulo 2, na verdade, ele explica com uma exatidão de detalhes a questão da criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27 nos diz a respeito de Deus planejar e criar o homem, porém aqui mostra esse processo de criação do homem. Então a gente começa a entender melhor essa questão do espiritual e do físico. Como eu falei para vocês, que muita gente tenta, né, separar e não tem como, né? Depois aqui mais pra frente, ó, Gênesis capítulo 2, no versículo 21, nos diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem
o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Agora eu gostaria de saber de vocês, gente, o que vocês entendem sobre essa questão de Deus tirar da costela de Adão? Tem alguma outra passagem na Bíblia que faz referência a isso, que vocês já ouviram falar? Principalmente assim, culto de mulheres, que é muito falado sobre a mulher. Vocês já ouviram falar a respeito de alguma coisa sobre isso? De Deus tirar e formar a mulher da costela do homem? Alguém já ouviu falar? Ana, você que passeia bastante, tem bastante agenda, já ouviu falar a respeito da costela de Adão? Alguma coisa assim nesse sentido? Amiga, eu acredito que sim, mas não estou me lembrando no momento, mas com certeza, né? Não lembra? Né? Faz tempo que eu ando por aí, né, gente? Então, com certeza já foi falado sobre isso, mas eu não estou me lembrando no momento. Ah, então amém. Vou perguntar para a irmã Ana, que ela sempre tá nativa com o pastor. Irmã Ana, a irmã que tem esse conhecimento assim, mais abrangente também, por ser esposa de pastor, tá nativa. A irmã já ouviu falar a respeito de outra passagem, ou melhor dizendo, já ouviu falar na Bíblia acerca da mulher, em outra passagem que remete a essa questão de ser tirada da costela, a respeito do osso? Agora você me pegou também. Não. E a gente ouve mais uns estudos assim, quando você faz estudo de casal, eles falam mais, né, sobre o de ser tirado, né, da parte da costela e não tirado lá do pé, porque é um lado que transmite o carinho, né? Ele tirou dali de outra parte, ele tirou da costela, né? Como para ela que dizer a disjuntora, né? Aquela que estaria ali ao lado do homem, né? É o que mais a gente ouve assim comentar, mas assim, não estou lembrada de outra passagem. É basicamente isso também. Mas, gente, se eu falar pra vocês que a essência da mulher, a gente vai encontrar referências em Ezequiel 37. Vocês acreditam nisso? Quando fala a respeito do vale de ossos secos? Já ouviram alguma menção a respeito disso? Parece heresia, né, gente? Nossa, mas o que tem a ver Ezequiel 37 com Deus tirar a mulher da costela de Adão? Eu acho muito engraçada a expressão de vocês, tipo assim, nossa, peraí, deixa eu entender o que ela tá falando pra ver se não é heresia. Gente, ó, eu gostaria que alguém lesse pra gente Ezequiel capítulo 37, pode ser, não precisa ser muito extenso não, até o versículo, pode ser até o versículo 6, até o versículo 6, alguém poderia ler pra gente? E veio sobre mim a mão. Pode ler, irmã. Pode ler. Pode ler, irmã Ana. Bom. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito Santo, no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta dele, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profere os ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Porém em vós o Espírito, vivereis e sabereis
que eu sou o Senhor. Amém. Aqui a irmã Ana leu pra gente, ó. No versículo 1 diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Que Espírito que é esse? A gente acabou de ler, gente. Vamos lá. Pode falar, irmã. O Espírito vindo de Deus, o Espírito de Deus, não do homem. Isso, porque é O maiúsculo. Espírito de Deus, não do homem. Isso, vocês viram que tá em maiúsculo? Então, aqui também, ó, fala assim, no Espírito do Senhor. Mas é bom a gente se atentar, porque às vezes não é específico, fala Espírito. Então, a gente precisa prestar atenção se tá em maiúsculo ou minúsculo, porque quando é maiúsculo, fala a respeito de Deus. Quando é minúsculo, a respeito do Espírito do homem. Então, aqui, ó, ele levou sobre um vale, estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. Né? Depois aqui no versículo 4 diz assim, ó: Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar, olha só, em vós o Espírito e vivereis. O homem não foi feito do pó da terra? O pó é o quê? A parte seca, né? A parte seca. Então, ou seja, a vida do homem começa nos ossos. A vida do homem começa nos ossos. Por quê? Porque ele foi feito do pó. Foi a junção do pó com o sopro que Deus soprou e fez ele o quê? Alma vivente. Então, olha só como que Ezequiel explica Gênesis também. Daí a gente começa a dar continuidade aqui, ó. No versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, o que dá vida é o Espírito. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Ó, o Espírito minúsculo, ou seja, o Espírito do homem. Porei em vós o Espírito e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Olha só para vocês verem. Daí o que acontece? Quando a gente fala de osso, a gente fala principalmente da costela, que é da onde a mulher foi tirada. A costela, se a gente apertar aqui a gente sente, né? Os ossinhos. Elas são responsáveis pela proteção da caixa torácica, né? Na verdade, que elas são semiarcos, né? São bem assim, igual essa eu estou fazendo com o meu dedo. E ela protege os órgãos vitais. Ou seja, o coração, o pulmão, toda essa parte aqui vital que nos traz vida. A costela, ela tem a funcionalidade, né, de poder proteger. Os ossos, como eu falei para vocês, eles são vida. É do tutano que vem a vida. Por quê? Porque quando a gente vai estudar um pouco sobre isso, dos ossos se extraem as células troncos. Vocês já ouviram falar acerca das células troncos, né? Que as células troncos, elas têm o poder de fazer regenerar tecidos, né? A medula óssea é formada por células de sangue, ou seja, a essência do sangue ali é a origem que vem do osso. Ou seja, toda a vida que há no nosso corpo vem do osso. Daí você entende o porquê também Deus ele faz a mulher gerar. Por quê? Porque a mulher é o osso tirado do homem. Então, ou seja, a mulher que gera a vida, ela é um instrumento de Deus que gera a vida. E aqui em Ezequiel 37, onde a gente leu, a gente vai entender melhor quando ele fala, né? Que, principalmente no capítulo 4, no versículo 4, versículo 5 e versículo 6, né? Que ele fala assim, olha, ouvi ossos secos a palavra do Senhor, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Que espírito que é esse? O sopro de vida, ou seja, o sopro de Deus entrou, já tem vida. O sopro entrou, já tem vida. E consequentemente, tendo vida, porque Deus ele é vida, ele sopra esse fôlego, a vida dele em nós começa a crescer. Os nervos, daí a gente começa a entender o desenvolvimento de um feto, né? Começa a partir daquela cartilagenzinha que vai formando, principalmente a coluna vertebral. Olha que profundo como que Deus é, irmãos. Vai formando a coluna vertebral e a partir dali vai desenvolvendo todo o bebezinho. Todo aquele processo de gestação vai se desenvolvendo a partir de uma célula. Ou seja, a gente começa a entender
lendo outras partes da Bíblia. E eu acredito que vocês nunca leram Ezequiel 37 pensando em Gênesis. Eu nunca tinha lido também. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, que profundidade. É algo revelado, é algo que Deus tem trazido para nós, poder entender ele na essência. Daí quando fala que a Bíblia tem a resposta para todas as nossas questões, realmente, de fato, ela tem. Porque aqui nos faz entender como que se origina a vida. Né? Então, ou seja, a partir disso, né, do osso, quando o profeta ele fala aqui, né, ele começa a profetizar, começa a ter o espírito que ele vem e se torna vivo aquele grandioso, numeroso exército, a gente percebe o quê? Que tudo é um processo. Deus ele vem trabalhando em nós por meio de processos. Ou seja, não é uma coisa assim, Deus ele é muito ordenado. Ele não é assim, do jeito que a gente que é pra ontem. Não, ele tem aquele processo. Primeiro vai ser assim, depois vai ser assim, depois vai ser assim. É uma sequência que depois forma uma unidade. Então, quando a gente começa a entender a função do osso, a gente entende por que Deus ele chama a mulher, com o intuito que ele chama a mulher, totalmente diferente do que nos é falado. Porque normalmente, igual a irmã Ana falou, a gente ouve falar, tá errado, não tá, mas é uma forma muito superficial. Porque se a gente for ver bem, a gente aprendeu que a origem da vida está nos ossos. Está nos ossos. Então, o que acontece? Quando eu tenho noção de que a origem da vida está nos ossos, eu entendo por que Deus chamou a mulher para gerar. Por que não é o homem? Né? Poderia ser o homem, porque o homem foi a coroa da criação, foi o primeiro que foi criado, né? Não, então vai vir essa hierarquia. Não, mas Deus ele escolheu a mulher. Por quê? Porque a mulher foi tirada da costela. É dos ossos que saem a vida. E vocês depois, se tiver alguma dúvida, a gente pode pesquisar depois, falando sobre a respeito disso. Vocês vão ver a profundidade disso daqui. Assim, eu fui de uma forma bem superficial para a gente poder só abordar aqui, a gente poder entender no contexto a essência da mulher. Mas a gente pesquisando mais a fundo, a gente se surpreende, porque Deus, assim, ele deixa vários registros da criação dele. Não tem como a gente negar a existência de Deus. Não tem, por mais que o homem tente negar. Tá vendo quando a gente começa a entender da palavra de Deus, a gente tem argumentos de base para refutar pessoas que não acreditam na palavra de Deus? Não tem como a gente querer argumentar acerca da nossa fé se a gente não sabe nem o que a gente defende. Então a gente precisa saber o que a gente defende, aquilo que a gente acredita, para a gente poder refutar. A gente só vai poder defender a nossa fé quando a gente tiver entendimento do pelo que a gente está lutando. Então às vezes a gente quer defender aquilo que a gente ouve, não aquilo que a gente conhece. Porque muitas vezes, principalmente sim, 2011, 2012, que a internet começou a ficar mais assim, né? Acessível. Eu lembro que eu gostava de entrar no Twitter, e o Twitter ele é ótimo para você fazer umas discussões assim, né, de argumentação. E eu lembro que eu tinha até uma amiga, eu tenho até ela aqui no Face, a gente entrava no Twitter já pra causar, né? Porque a gente achava que a gente sabia muito, e não, vamos falar. E eu lembro que a gente uma vez começou a discutir com um ateu, olha só que ignorância, gente, pelo amor de Deus, né? A gente começou a discutir com um ateu a respeito da existência de Deus. Só que assim, a gente não tinha base, a gente tava falando daquilo que a gente ouviu falar, né? Não daquilo que a gente procurou entender. Então, ou seja, o ateu, principalmente, ele busca o que? A resposta o que? Na ciência. Então, aqui, pela ciência, a gente já pode comprovar que a palavra de Deus lá em Gênesis, eu acredito assim que Deus ele deixou enigmas pra gente, justamente para quem tiver sede ir atrás e procurar. É como um tesouro escondido, só vai encontrar pérolas quem descer até o fundo do mar e tiver disposto a procurar, porque dá trabalho encontrar pérolas e é caro, né? Muito caro, custa dinheiro, porque pelo esforço que você tem para achar, às vezes você abre uma outra e não tem pérola lá dentro. Então, ou seja, esse fato de você se esforçar para você poder buscar, eu acredito que Deus ele deixou isso justamente para saber se de fato a gente quer conhecê-lo. Então, olha quanto tempo, principalmente a gente que foi criado na igreja, leu Ezequiel 37 e nunca teve esse entendimento de Gênesis, né? Falando a respeito do osso da mulher. Então é muito profunda a Bíblia quando a gente começa a mergulhar na palavra de Deus, né? Então, voltando para a questão do osso, né? A função do osso. Qual que é a função do osso? Dar sustentação ao corpo. Ele ajuda na movimentação, porque no processo do desenvolvimento do osso ele também tem cartilagem para ficar flexível. Não flexível no sentido de dobrar, mas assim, na questão dele poder
ser articulado, principalmente essas questões das cartilagens, né? Então a gente precisa, tanto que o pessoal fala, tem que tomar colágeno, inserir colágeno, né? Até pessoas que têm problema de articulações, às vezes precisam injetar colágeno, né? Para poder ajudar nessa questão do movimento, né? Da junção dos ossos. Então, ou seja, a função do osso também é trazer movimento e principalmente proteção. A partir disso, a gente começa a entender o porquê que a mulher foi chamada. Para que a mulher foi chamada, melhor dizendo, né? E como nós lemos aqui em Ezequiel 37. E olha que interessante. Adão, quando ele dorme, Deus, ele cria Eva. Jesus, quando ele morre, ele é transpassado aonde? Na costela. E dali, quando sai água, né, do corpo dele, ou seja, que ele consuma o ato dele de se entregar por nós, Deus, ele levanta a igreja. Então, ou seja, quando a palavra de Deus diz que por causa de um homem entrou um pecado e por causa de um homem foi que o pecado saiu, né, que nós temos esse acesso a Deus, olha como que é interessante, não tem como a gente fugir. É o que a gente falou na aula passada, muitas pessoas tentam anular o Antigo Testamento. A gente está no tempo da graça, mas espera aí, olha só, a gente está lendo paralelo, tanto o Antigo quanto o Novo. Então, ou seja, um complementa o outro, não tem como eu separar, não tem como, né, a gente poder separar isso. Então, ou seja, acontece essa união, esse casamento. Por isso que quando Deus fala a respeito do marido amar suas esposas, como Cristo amou a igreja, quando ele fala a respeito de mulher, ele fala disso. Por quê? Porque a mulher, a igreja também, nós podemos dizer, ela é a estrutura, ela é a proteção, ela é o movimento, né? Ou seja, é ela que produz o movimento do corpo. É a igreja, é a mulher. E a nossa função como mulher, né, como esposa, é justamente isso, a gente ser uma auxiliadora. Uma auxiliadora. É interessante porque, assim, lá em Provérbios, tem uma passagem que fala assim, Provérbios, capítulo 14, versículo 1, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Eu li um livro de uma escritora, que ela é uma bênção, uma pregadora lá do Rio de Janeiro, e ela fala a respeito disso, que ela fala assim, que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Só que o que acontece? Aqui fala que ela destrói com as suas próprias mãos. Ou seja, a tola também estava trabalhando. Só que ela não tinha o quê? Entendimento. Ou seja, a gente, quando não tem entendimento, a gente também deixa perecer. Porque não basta só ser mulher, a gente precisa ter sabedoria para poder lidar. Então, quando a gente entra nessa questão que fala do homem, da mulher, entra muito essa questão assim, eu não quero ser submissa, eu acho um absurdo, isso é machismo, não tem nada a ver. Quando a gente entende essa essência do que a gente foi, para que a gente foi chamada, a gente entende que a gente não é um zero à esquerda, ou seja, só uma auxiliadora, uma pessoa que é para estar ali só andando lado a lado. Não, a gente é a proteção, a gente é o movimento. Eu acredito que vocês também devem ter, assim, é claro, né? Isso é as irmãs que são casadas que estão aqui com a gente. Acredito que todas são, né? É que eu não conheço todas, mas eu acredito que todas são casadas. A gente vê, quando a gente tem essa comunhão com os nossos esposos, a gente vê que há uma conexão a ponto de, vamos supor, seu marido quer fazer alguma coisa, você tem aquele entendimento de você fala assim, nossa, não vai dar certo. Você, com toda a sabedoria, você chega nele, espera aquele momento oportuno, né? Porque às vezes tem mulher que o marido mal chega do serviço e já parece aquela metralhadora, né? Eu já fui assim um dia, graças a Deus, Deus me libertou. Mas acredito que aqui muita gente vai se identificar, né? Mas assim, é porque a mulher tem esse dinamismo, né? Então, ou seja, quando a gente sabe a hora de falar, quando a gente age por sabedoria, não é por conhecimento só. Por sabedoria, a sabedoria vem o quê? Vem de Deus, vem pelo temor no Senhor. Ou seja, a gente só tem sabedoria quando a gente tem temor a Deus. E é interessante porque assim, as pessoas às vezes falam assim, mas o que é ter temor? Eu não entendo o que é ter temor. Temor é, uma coisa bem didática. Vamos supor que a gente tá pegando uma estrada, né? A gente tá indo pra Tremembé, né, Ana? Faz de conta que nós estamos indo pra Tremembé. Chega no meio do caminho, tem uma blitz policial. Eu tô com meu documento, tudo ok. Meu documento, meu carro, toda a documentação ok. Mas eu vejo ali aquela blitz parada, ali aquele monte de policial. O que você começa a fazer? Você começa a tremer.
Você fala, meu Deus, que medo. Não dá medo, gente. Eu falo pra vocês, eu confesso, eu vejo um policial, já dá aquele temor, assim, né? Que você já pensa que vai acontecer alguma coisa. Isso é temor, é você respeitar a autoridade. Então, ou seja, quando fala de temor, é justamente isso, você ter respeito à autoridade. Não é você ter medo, mas você, assim, ter um certo zelo por aquilo, né? Nossa, olha, ele pode vir aqui me abordar e eu não saber falar, e às vezes, sabe, ter aquela noção de diligência, de cuidado, para querer poder, né, conversar ali com a pessoa. Então, é a mesma coisa com Deus. E muitas pessoas têm perdido isso. A gente entra de qualquer maneira na presença de Deus. A gente às vezes chega na igreja de qualquer maneira. E eu lembro quando eu era criança, o nosso pastor na época, né? Ele sempre falava assim, olha, quando vocês entrarem na igreja, guarda o pé de vocês, porque o lugar que vocês estão pisando é santo. Hoje em dia as criançadas já chegando, né? Antigamente, eu acho que a Ana vai lembrar disso, porque a Ana também é filha de pastor. A gente tinha que esperar ler a palavra pra gente poder entrar na igreja. E hoje não, assim, sabe, a gente vê uma falta de temor, uma falta de respeito com Deus, né? E daí depois a gente quer ensinar aquilo que a gente não aprendeu, né? Então, ou seja, tudo que eu tô falando pra vocês, gente, é coisa que Deus tem me ensinado. E eu louvo a Deus, até falo, assim, na época, o nosso pastor, ele era bem rígido, né? Bem rígido, que eu lembro que na reunião de jovens, eu tava até comentando esses dias com a minha mãe e com um amigo meu da época de mocidade. A gente não podia usar esmalte, não podia usar nada. A gente tinha um medo, chegava na reunião, a gente tirava as bases, que era base, irmãs, não era nem esmalte. A gente tirava as bases da unha e ele falava, deixa eu ver a mão de vocês. E a gente ia lá assim, né, mas com medo, assim, aquele temor. Olha lá, as meninas estão concordando. Então, assim, o respeito, sabe, pelas coisas de Deus. Hoje em dia a gente não vê mais isso. E eu acredito que Deus está levantando a gente nesse tempo justamente pra gente trazer essa essência que tem sido perdida. A Ana conhece o Barbosa. A minha mãe tá falando, a gente tá falando do pastor Barbosa. A irmã Ana conhece o pastor Barbosa. O pastor Barbosa é uma... Gente, olha, a gente na época de mocidade, assim, não que a gente sempre teve muito respeito, não é que a gente falava mal dele não, mas a gente fala assim, gente, como que ele pega no pé? Ai, nossa, não tem nada a ver. Ai, sabe quando a gente é adolescente, que o pai e a mãe brigam com a gente fica, nossa, nada a ver. Era a mesma coisa que o pastor, né? A mesma coisa. Mas depois que a gente cresce, que a gente amadurece, eu falo isso pra minha mãe hoje, eu falo, gente, eu nunca mais eu tive um pastor igual o pastor Barbosa. Como foi essencial na minha vida. Por quê? Porque traz essa essência. Então, às vezes, a gente tem esse entendimento. O pastor é chato, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Não, o pastor tá te ensinando o caminho certo. Você que precisa parar e pensar, é uma coisa que Deus me ensinou. Certa vez eu tava orando e Deus, ele veio me corrigir acerca de algo que eu tava, né, pensando. E Deus falou pra mim assim, olha, não é assim. Eu falei, Deus, mas assim, eu comecei a apresentar minhas argumentações pra Deus. E Deus, não, você tá errada. E daí depois eu fiquei parando pra pensar, eu falei, e Deus, ele se calou. Eu fiquei parando pra pensar, eu falei, gente, eu tô errada mesmo, porque Deus não tá falando comigo, então peraí, o que eu posso fazer pra mudar? Porque é igual aquela música da Fernanda Brum, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Se você já experimentou a presença de Deus de forma profunda, você não consegue orar e ficar naquele raso. Você precisa sentir a presença de Deus. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu vou orar, eu preciso ali sair diferente. Porque se eu não sair, eu fico lá, meu Deus, eu preciso sentir a sua presença, fala comigo. A gente quer sentir, porque a gente já sentiu. Então a gente sabe o quanto que isso é bom pra nós, né? Então, ou seja, as pessoas já não têm mais esse temor, né? Inclusive... Isso é algo muito sério, porque assim, eu não gosto muito de compartilhar, mas eu tô sentindo de compartilhar com as irmãs e eu vou falar. Certa vez eu tava orando, até comentei com a minha mãe a respeito disso, Deus me deu uma visão de vários vasos, né? E eu via como se fosse uma espada descendo do céu e cortando esses vasos no meio. E eu falava assim, Deus, o que tá acontecendo? Na visão, eu orando. Falei, Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? E Deus começou a falar assim, olha, muitos vasos são pessoas, são meus servos, que estão sendo quebrados porque estão tomando pessoas erradas como referência. Então, assim, isso é muito sério, gente. É muito sério. Às vezes a gente vê na internet alguém ensinando alguma coisa. Ah, é um influenciador. Ah, é um pastor de renome. Eu sigo muita gente aqui, mas, gente, eu já parei de seguir muita gente famosa aqui porque, sabe, indo por outros caminhos. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu quero agradar a Deus ou eu quero agradar a mim mesmo? Eu quero viver a minha própria vontade. Então a gente precisa ter esse entendimento. Tipo, tá agradando a Deus? As pessoas não têm mais temor, elas agem por si só. Qualquer coisa que vai fazer, não ora mais, não pede orientação de Deus, né? Eu, inclusive, até uns tempos atrás, eu tava aqui no conflito, porque colocaram minha filha numa escola aqui, uns 4 quilômetros aqui de casa. Eu não tinha condições de levar ela a pé.
Daí meu marido falou, não, vamos colocar ela mais perto. Eu falei assim, não, eu vou orar pra ver se é da vontade de Deus. Falei, não sei. Falei, se Deus mandou ela pra lá e eu tô querendo mudar, vou saber com Deus primeiro, né? Daí eu fui orar. Daí todo mundo começou a rir, pra que orar, né? Não, pra que orar? Porque eu preciso perguntar, ele sabe o futuro, ele sabe se ali vai ser melhor pra ela ou não. E foi quando Deus me respondeu, não, pode mudar. Né? Eu falei, então amém. Daí eu falei pro meu esposo, vamos lá, vamos tratar dos papéis. Quando Deus deu autorização, o negócio foi rápido. Né? E a gente estava lutando com as nossas próprias mãos, ou seja, quando a gente tem temor a Deus, Deus ele enxerga a gente, e ele não apenas vê, ele enxerga o nosso coração, aquilo que a gente está querendo fazer para agradar ele. Eu acho que Deus ele olha pra gente como um pai, assim, que se agrada, principalmente quando você fala para um filho, olha, faz tal coisa, e daí você olha o seu filho fazendo igual hoje, né? Eu ensinando minha filha aqui, porque criança ela é toda, né, ativa. E a minha filha mais velha, ela tem muita mania de a gente tá conversando, ela entrar na conversa. Eu fico, Té, não pode falar quando ela tá conversando. Tem que pedir licença, tem que esperar a sua vez de falar. Daí hoje ela falou pra mim assim, ela, mamãe, dá licença. Daí até minha mãe tava do lado, né? Nossa, aquilo me encheu de orgulho, porque eu falei, nossa, consegui. Ela tá aprendendo. Daí depois eu tava conversando com minha esposa ali na cozinha, ela de novo, mamãe, dá licença. Então assim, eu acho que Deus ele sente prazer quando ele vê que a gente tenta fazer as coisas pra agradar ele, sabe? Então a gente precisa voltar a ter esse temor, pra gente não perder justamente essa simplicidade da presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele é muito sensível. A gente não tem noção disso, né? Então, às vezes, a gente deixa de ver milagres, a gente deixa de receber resposta de orações, porque a gente, às vezes, não sabe ter esse temor, ter esse comportamento de reverência diante de Deus, né? Então, que assim, a gente venha se despertar para que nós venhamos agradar a Deus e venhamos ser diferente, né? Mas voltando aqui para o nosso assunto, falando a respeito da mulher, a origem da mulher, as funções que ela desempenha, quando ela entende isso, ela não se sente desvalorizada, porque ela sabe quem ela é. Por muito tempo eu sofri assim, e eu falo assim, quando a gente tem problemas emocionais, a gente tem problema de relacionamento com as pessoas, né? A gente acha que os outros é o problema, quando na verdade o problema é a gente. Então assim, eu passei por vários processos assim, sabe? Que Deus permitiu para poder, de confronto mesmo, para poder me transformar. E eu comecei a perceber que acontece? Eu me achava inferior, mas na verdade o problema é que eu não tinha o meu emocional curado. Então, quando a gente não tem, a gente se inferioriza. A gente acha que a gente não é capaz, né? Então, a gente acha assim, não, eu não sou bonita. Não, eu não sirvo pra fazer tal coisa. Não, eu não nasci pra isso. Daí as pessoas falam, não, verdade, olha, você não leva jeito. E você começa a aceitar aquilo. Só que quando você entende que você nasceu com um propósito de gerar vida, de ser estrutura, de ser proteção, de ser auxiliadora, seu entendimento passa a mudar. Então, por isso que eu falo pra vocês, meninas, não se desprezem. Não olha pra vocês e fala assim, mas eu não conheço a palavra de Deus, eu também não conheço. O que eu tô passando pra vocês é coisa que eu também tô aprendendo. Então, assim, a gente precisa estar em crescimento no reino de Deus. A gente não pode estagnar, também não pode enterrar a semente. Como eu falei pra vocês, a gente precisa fazer prosperar. E quanto mais a gente vai investindo, mais é acrescentado. Como nos fala a parábola dos talentos. Então, a gente não tem que enterrar, a gente tem que fazer crescer, né? E aqui a palavra mulher, né? Ela vem da raiz que significa ezer. Ezer no hebraico significa ajuda, socorro, resgate. Então, ou seja, não é uma ajuda qualquer. Esse ezer aqui, a raiz dela é a mesma que se encontra lá em 1 Samuel. Gostaria que alguém lesse pra gente. 1 Samuel, até marquei aqui, mas eu não tô achando aqui. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Porque é muita Bíblia, muito conteúdo, a gente acaba se perdendo aqui. No capítulo 7, no versículo 12. Alguém poderia ler pra gente? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra. Isso. Dá a impressão que alguém está falando junto, né, gente? Mas não é. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. E chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. É isso mesmo, né? 1 Samuel 7, 12, né?
Isso. Então, Ebenezer é a mesma raiz Ezer, que significa ajudadora. Aqui a gente ouve falar auxiliadora, mas na verdade não é auxiliadora. No original, mulher significa socorro, resgate, ajuda, não é auxílio. Porque o que acontece? Aqui o sentido dessa palavra aqui é Ezer, né? Que é aqui fala, até aqui nos ajudou o Senhor, onde a Ana leu, 1 Samuel. Essa raiz dessa palavra Ezer significa ajuda, mas é uma ajuda diferenciada. Esse tipo de ajuda é como se fosse assim, vamos supor, eu tenho uma dívida que eu preciso pagar. Vamos supor, venceu uma conta minha de água, eu preciso pagar, eu não tenho dinheiro. Daí vamos supor, eu chego nos meus pais e falo pra eles assim, olha, eu preciso, vamos supor, de R$100 para pagar uma conta de água. Eles vão lá e falam assim, olha, então tá bom, hoje em dia, né, trazendo para os nossos dias, vou fazer um Pix para você, então você paga essa conta. Esse é o tipo de ajuda, ou seja, é uma ajuda que está acima, é superior. É uma ajuda, não aquela ajuda lado a lado, mas é uma ajuda que está acima. Por quê? Porque nesse caso, como eu dei esse exemplo para vocês, vamos supor, os meus pais, eles têm mais condição do que eu. Então, ou seja, vocês podem ver, a mulher, por si só, ela tem uma visão que o homem não tem. O homem, ele pode ter inteligência, pode ter o que for, mas a mulher, às vezes, quando ela cisma, ela fala, não sei, tem alguma coisa esquisita aí, não tô sentindo confiança. E quando vai ver, é aquilo que a mulher falou. Então, ou seja, isso é um dom de Deus. A gente poder prestar esse tipo de ajuda. E normalmente eu acredito que as irmãs que estão aqui já aconteceu isso, de tipo, o esposo tá num sufoco, às vezes você vem com um conselho que ele precisa naquela hora e depois ele fala, nossa, obrigada porque você me falou isso, você me orientou, nossa, isso já aconteceu comigo, eu acredito que com vocês também. Né? E ele vinha elogiar e aquela hora a gente fica, nossa, olha que legal, né? Porque é da mulher ser assim, né? Então, ou seja, essa ajuda que fala aqui é justamente isso, de alguém que está acima, é uma ajuda que está acima, não uma ajuda igual, de estar ali como suporte, como muleta, como a gente vê aqui nessas pregações que falam, né? Por isso que eu falo pra vocês, é interessante a gente pegar do hebraico, porque a gente entende a raiz do contexto para ter um entendimento melhor de conteúdo. Então, ou seja, aqui, se a gente for ver bem, ó, aqui onde a Ana leu, fala Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, o Senhor. A mulher é comparada como se fosse aqui o Senhor, ou seja, a auxílio, a ajuda que está em cima. E se compara também aquele versículo, porque também a raiz da palavra é aquele versículo, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, né? Então, ou seja, de onde me virá o Ezer. Então, ou seja, quando a gente entende a raiz da palavra, a gente entende todo um contexto. Então, quando fala de mulher, o Salmo 121, né? Eu falei o Salmo, mas não falei a referência aqui, né? Salmo 121, versículo 1 e 2. Fala a respeito disso, dessa ajuda que está acima, né? Olhe para os montes, de onde me virá o socorro. Então, ou seja, para os montes, para onde está acima, né? Não é uma ajuda, como eu falei para vocês, lado a lado, é uma ajuda superior. Então, se vocês quiserem marcar aí também, Salmo 121, versículo 1 e 2, né? E depois aqui tem outra, pode falar. O que mais a gente ouve nas pregações, geralmente o homem, quando vai pregar, fala isso, né? Ela foi tirada da costela porque é do lado, então é para ficar lado a lado. Não, então, e Deus super valorizou a mulher a ponto de quando Jesus morreu, quem foi a primeira que viu foi uma mulher. Então, assim, a gente vive dentro de uma cultura machista. Mas por quê? Porque o homem é machista? Não, por causa da nossa queda, da queda do homem. Porque o que acontece lá em Gênesis quando eles caem? A gente vai ver isso na próxima aula. O que o homem fala? Deus deu a ordem para quem? Para Adão. E aí entra a questão da submissão. Se só Eva tivesse comido do fruto, talvez não teria acontecido todo esse desastre. Por quê? Porque a ordem foi dada a Adão. Tanto que Deus, que eu vou até ler com vocês aqui, Gênesis capítulo 3, quando eles caem, né, em pecado, ó. Capítulo 3, versículo 9 diz assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Ou seja, quem comeu do fruto primeiro, não foi a mulher?
Por que Deus chamou o homem? Porque Deus trabalha com hierarquia. E aí entra a questão das responsabilidades. Quando fala na Bíblia, quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso que quando Deus ele delega autoridades, a gente precisa ir falar com autoridades. A gente não tem que resolver sozinho. Porque Deus ele trabalha com hierarquia. E Deus ele é tão perfeito que a criação dele, a gente vai vendo, ó, ele criou a natureza, criou tudo que existe em processos de hierarquia. Ele poderia ter criado primeiro a terra e depois ele falar, vou criar depois o sol e a luz. O sol e as estrelas, a lua, não. Primeiro ele cria os luminares para depois criar a terra. Então, ou seja, é um processo. Com Deus não tem bagunça, né? Então, ou seja, Deus ele é totalmente organizado e ele respeita muito essa questão de hierarquia, né? Ele respeita porque ele mesmo vela pela palavra dele. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que ele vela pela palavra dele para cumprir. Então, ou seja, ele não pode se contradizer, porque nele não há sombra de variação, ele é a verdade. Então, ele vai e fala, né? Daí, o que Adão fala, né? No versículo 12 fala assim, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, olha só a decadência do homem. O que acontece? Ele não assume responsabilidades e joga a culpa na mulher. E daí é o que a gente vê hoje. Tudo é culpa da mulher. A mulher é muito subjugada. Se a gente for ver bem, vamos supor, num contexto. Se um homem vamos supor, tá no mundo. Ele viveu uma vida de pecado. Tanto ele quanto a mulher, vamos supor, tem um homem e uma mulher aqui. Os dois viveram uma vida de pecados. Os dois vão para a igreja, se convertem. A mulher vai ser mal vista, mesmo que ela tenha se convertido. Por quê? Porque é mulher, né? O homem não, ele vai estar ali, ele casou de novo, tem uma vida restaurada, todo mundo vai esquecer. Mas por quê? Porque isso vem desde a queda. O próprio homem que subjugou a mulher. Então, ou seja, Jesus quando ele vem restaurar. E é tão precioso de como Deus valoriza uma mulher que ele compara a igreja a uma mulher. Então, ou seja, tem gente que fala assim, mas não existe pastora, não existe isso, não existe aquilo, não existe... Mas, gente, quantos homens omissos tem hoje em dia? Principalmente nos dias de hoje, a gente vê o tanto de homem que não quer aprender da palavra de Deus. Olha aqui, a gente tá fazendo só teologia para mulheres, mas eu tô com uma live no Facebook. O único homem que entrou aqui foram 2, o resto é tudo mulher. Tudo mulher, ou seja, os homens não se interessam por fazer. Então, ou seja, Deus ele vê também isso. E ele valoriza a mulher justamente por isso. Por quê? Porque a mulher, ela tem, querendo ou não, uma essência ali a mais, porque ela gera vida. Ela tem aquela essência de Deus, de gerar vida. Então, ou seja, Deus tem uma conexão muito profunda com a mulher, não é uma conexão superficial. Claro que com o homem também, mas assim, com a mulher a gente vê uma proximidade maior, porque a gente gera vida. Então, ou seja, Deus ele valoriza a mulher, né? Tanto que eu falei pra vocês que a primeira mulher que viu... A primeira mulher, né, na verdade, que viu Jesus depois que ressuscitou, ou melhor dizendo, a primeira pessoa que viu Jesus depois que ressuscitou foi uma mulher. Gente, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir aqui, que deu uma travadinha aqui? Vocês estão me vendo? Tudo ok? Então, vamos lá. Depois aqui, ó, em Gênesis, onde a gente tá lendo, capítulo 3, versículo 13, né? Daí a mulher faz o quê? Deus, né, o homem jogou a culpa pra mulher, Deus vai falar com a mulher. Por que você fez isso? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, daí a mulher fala, não, mas a culpa não foi minha, foi da serpente. Olha como que a gente vai terceirizando a culpa. Só que nessa da gente não assumir responsabilidades, a consequência vem. Daí que Deus ele fala, olha, para a serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás. Ou seja, a maldição entra por causa da queda, né? Porque Deus criou tudo perfeito. Maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. E aqui ele dá a sentença para a serpente. Depois no versículo 15 ele fala, e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, aqui o próprio Deus já está anunciando Jesus, o nascimento de Jesus. A partir da mulher viria, né? Nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E daí vem a consequência para a mulher. A mulher disse, multiplicarei grandemente a sua dor, e com dor dará à luz a filhos. E o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, nós estamos debaixo de uma maldição. Por quê? Deus lançou a maldição? Não, foi a queda. Ou seja, o fato da gente ser subjugada pelo homem, por quê? Porque a gente caiu.
né? Porque a nossa natureza humana foi decadente aqui, ela caiu. Então, ou seja, isso daí, essa questão desse machismo que a gente vê, observa até os dias de hoje, é consequência da queda lá atrás. Só que o que acontece? Depois a gente vai ver o Senhor nos falando, principalmente nas cartas paulinas, em Coríntios, a respeito da mulher, como que o marido deve tratar a mulher, né? Como Cristo amou a igreja. Então, ou seja, olha só a referência que Deus usa, Deus compara a mulher com a igreja. Tanto que, igual eu falei pra vocês, de Adão, Deus fez ele dormir o sono lá, né? Ele deu sono lá e tirou a costela. De Jesus, a partir do momento que Jesus morre, que ele é transpassado pela lança, que ele começa, né, a jorrar água, né, do corpo dele, o que acontece? Nasce a igreja. Então, ou seja, a comparação da mulher com a igreja mostra a importância da mulher para Deus. E aqui quando a gente fala, ó, né, que a gente falou do Ezer, ou seja, Deus ele compara a mulher à própria ajuda que ele fornece aos homens, né? Porque Samuel fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, a mulher, ela é esse tipo de ajuda, é uma ajuda superior, é a ajuda que o homem às vezes não consegue enxergar. E vocês podem ver, o homem, a mulher, se ela fica viúva, ela consegue viver uma vida normal. O homem não. Quando ele fica viúvo, não demora mais que 3 meses, gente. É batata, é menos de 3 meses. Ele já tá casado de novo. Daí a gente fala, nossa, mas morreu esses dias e já tá com outra mulher. Aconteceu isso com vocês estão dando risada, né? Vocês já viram. Então, ou seja, o homem, ele não consegue ficar sozinho. Não consegue ficar sozinho, né? E ambos foram feitos imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos fala isso, né? Ou seja, mas na nossa ignorância, na nossa pouca, assim, no pouco entendimento bíblico que a gente acaba distorcendo, como a Elô falou, que a gente vê pregações erradas. Por quê? Porque a gente não vai na essência, a gente não busca a essência do que significa. E isso daí também entra naquela questão que eu falo pra vocês, que a gente ouve muito, mas a gente não pode misturar, os judeus são os judeus. É claro que a gente não vai adotar a cultura judaica, porque nós vivemos em outra cultura, em outro país, nós somos do tempo da graça, não estamos no tempo da lei. Mas para a gente poder entender as escrituras, a gente precisa entender um pouquinho da raiz. Porque, como a gente falou lá na primeira aula, essa questão da transliteração modificou as palavras, né? Igual Gênesis, a gente aprendeu que o nome de Gênesis no original não é Gênesis, né? Ou seja, é no princípio, né? E só para concluir o que a gente falou lá no comecinho, no princípio, lembra que a gente falou do sábado que é princípio? Ou seja, o sábado é o próprio Jesus, porque no princípio é o quê? Uma pessoa. Vocês lembram disso? Por isso que Jesus, ele é o centro da Bíblia, não tem como a gente fugir, né? Acerca de Jesus. Por isso que eu falo assim, essas mensagens vazias de hoje, a gente vê na igreja muitas mensagens sendo pregadas e eu confesso para os irmãos, assim, me causa um certo, assim, repulso, assim, sabe? Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Às vezes Deus tá olhando assim e fala, vou falar, não vou fazer nada não falei nada não tô a fim de abençoar, tá lá, ó, fazendo tudo que é errado. E a gente, sabe, se ilude, a gente tá num culto, qualquer coisinha a gente fica, glória a Deus, não sabe nem o que a pessoa tá falando. Então, assim, a gente precisa ter entendimento. Quando fala do culto racional, a gente precisa usar a razão. Peraí, o que ele tá falando tá na Bíblia? Peraí, eu fico Tem gente que fala assim, na hora do culto não pode ficar com a Bíblia aberta. Não, peraí, eu quero saber se você tá falando, tá aqui. Porque se não tiver, a gente já vamos conversar depois do culto ali. A gente já chama o pastor da igreja pra gente ver onde é que tá escrito isso daí. Porque a gente precisa saber daquilo que a gente vive, daquilo que a gente prega. A gente não pode sair falando qualquer coisa. A gente precisa ter domínio do que a gente fala. Por isso que a gente não ganha ninguém, às vezes, pra Jesus. Por quê? Porque nem a gente sabe. A gente vai argumentar o quê? Que tipo de Jesus que a gente vai pregar? Aquele Jesus que a gente escuta falar? Ou aquele Jesus que a gente, de fato, tá conhecendo aqui? Né? Então, ou seja, eu creio que a partir dessas aulas que a gente está tendo, o nosso discurso, a nossa argumentação, a nossa pregação, até as nossas ministrações tem sido diferente. Porque Deus tem dado entendimento, né, pra gente a respeito da palavra de Deus. Então não é só falar, como a gente falou a respeito da comida, não é só comer. Eu preciso nutrir a minha alma, eu preciso nutrir a carência que eu tenho espiritual. Não é só comer, eu posso comer, encher a barriga e daqui a pouco eu tô com fome. Mas será que o meu corpo não vai ficar com uma anemia? Será que o meu espiritual não vai ficar anêmico porque tá me faltando vitamina?
Então, ou seja, a gente precisa ter esse entendimento da palavra de Deus, né? Então vamos correr aqui que a gente já vai para a parte final da aula. Em Provérbios 31 fala acerca da mulher sábia, e aqui nós observamos também o salmista, perdão, tô confundindo com Salmos, a mãe de Lemuel, né, ele tem uma mãe excelente, a ponto de que ela dá conselhos para ele e ele começa a escrever um poema acróstico. Ele pega o alfabeto hebraico e começa a escrever: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. E ali ele começa a exaltar. Eu fico pensando, um homem exaltar tanto uma mulher, eu fico pensando no tipo de mulher que ela era. E ali, se a gente for ler, eu não vou ler para não delongar, fala que o marido, ele tem prazer na mulher, na atitude da mulher. Então, ou seja, ele é uma mulher excelente. Daí a gente olha assim e fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir ser a mulher de Provérbios. Mas você dando o seu melhor naquilo que você está fazendo, com certeza você está sendo observada. Seu marido olha e vai ter, com certeza, orgulho de você. Eu falo isso pela minha mãe, né? Igual eu falo, eu via meu pai, ela nem sabe dessas coisas, ela vai ficar sabendo agora. Ela tá só de olho aqui em mim. Ele sempre falava pra mim assim, né? Às vezes tinha as coisinhas deles lá, né? Que às vezes ele ligava pra mim e ele falava, né? Contava assim, mas ele falava assim, nossa, olha, sua tia hoje ela fez limpeza aqui, ela fez tudo, nossa, coitada dela, olha, ela fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Então, ou seja, a gente via que o esforço que ela fazia, ele, assim, pra ele era algo grandioso, tipo assim, nossa, né, olha só, ela tá fazendo. Ele via valor, ele via que ela fazia com louvor aquilo. Então, pra ele, aquilo causava uma admiração nele, a ponto dele querer compartilhar comigo. Então, ou seja, pra um homem, igual eu falo assim, até hoje eu tava conversando com meu esposo, né, ainda brinquei com ele. Eu falei assim pra ele, eu falei, olha, os dias de glória já passaram, porque a gente vai passando depois dos 30, o rosto já vai caindo, a maquiagem dá uma camuflada, né? Mas assim, eu falo pra ele, o importante é a essência, né? Eu falei, o importante é a essência. Eu falei, graças a Deus, eu acho que eu tô sendo uma boa esposa, né? Dele até deu risada. Mas na verdade é justamente isso. Às vezes a gente se prende muito à aparência e a gente deixa a nossa essência escapar pelas mãos. Igual a gente leu ali, né? Falou sobre, na verdade a gente não leu, a gente mencionou ali também em Provérbios, que fala a respeito da mulher que destrói a sua casa com as próprias mãos, ou seja, ela também está trabalhando. Se ela tá, as mãos falam a respeito de obras, então, ou seja, se ela está trabalhando, às vezes o trabalho que eu estou fazendo sem sabedoria, também eu posso destruir o meu lar. Então não é só fazer, é ter sabedoria para poder executar. Então, ou seja, aqui Lemuel, o rei Lemuel, ele começa a exaltar, né? E ele começa a falar acerca da mulher. E de fato não existe mulher perfeita, né? Às vezes eu posso fazer alguma coisa melhor do que a minha mãe. Minha mãe pode fazer alguma coisa melhor do que a irmã Ana. A irmã Ana pode fazer alguma coisa melhor do que a Ana Costa. A Ana Costa melhor que a Elô. Então, ou seja, às vezes pode ser, mas aquilo que a gente faz tem que ser o nosso melhor. Porque em tudo a gente deve fazer para a glória de Deus. Até porque nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente precisa refletir essa essência de Deus que há em nós, né? E para a gente poder concluir que o nosso horário aqui já está dando, né? Já está acabando. Eu digo para as mulheres, né, que estão aqui nos assistindo até aqui pelo Face, que você valorize o seu chamado. Valorize quem Deus chamou você para ser, né? Porque Deus, ele criou toda a criação, ela foi arquitetada por Deus com um propósito, né? E o propósito se conecta e aponta para Jesus. Ou seja, nós só somos aperfeiçoados porque nós caímos a partir do entendimento que nós temos acerca da graça, que é Jesus, que é o favor imerecido. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso auxílio, ou seja, essa ajuda do alto. Por isso que quando fala, olho para os montes, de onde me virá o socorro. Justamente essa ajuda que vem do alto. Não é essa ajuda superficial, como muitos falam, né? Que a mulher tem que andar lado a lado. Não, muito pelo contrário. É essa ajuda que às vezes você não enxerga a saída, e para a mulher é tão mais fácil, porque a visão da mulher, ela é panorâmica. Do homem é aquela visão
né, que ele tem só na frente. A mulher não, ela já enxerga o ângulo. Tanto que eu acredito que as irmãs é assim também. Eu tô aqui conversando com vocês e se passar alguém aqui do meu lado eu consigo perceber, mesmo olhando aqui. A gente tem essa visão e isso é um dom de Deus. Então, ou seja, você, mulher, não se sinta desvalorizada, sabe? Por isso que eu falo pra vocês, eu creio que Deus tem nos levantado nesse tempo pra gente poder ser diferente, trazer pessoas a esse entendimento de que nós somos chamados por Deus por um propósito, de que nós temos sim um propósito, que por mais que a sociedade, por mais que até mesmo pessoas dentro da igreja, né, principalmente assim homens que às vezes olham pra gente, ai, mas quem é ela, tá levantando, tá falando da palavra de Deus, porque homem ele acha que só ele pode ensinar, sendo que na verdade as formadoras da sociedade são as mulheres, porque as mulheres que criam os filhos dentro de casa. A escola pode instruir, mas quem dá a educação e que forma o caráter é a mãe. Então, ou seja, quando a gente tem esse entendimento de que a gente não é qualquer pessoa, a gente consegue desenvolver melhor o nosso papel. Então, que a gente venha assim, ter esse entendimento, essa sabedoria, pedir a Deus a sabedoria, não perder o temor, porque quando a gente perde o temor, a gente acaba deixando a sabedoria de lado. Porque o temor no Senhor é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. Então, ou seja, quando a gente às vezes se sentir, sabe, ai, poxa, eu não tô dando conta, eu não acho que eu sou capaz, lembra que você é osso, Deus te chamou como estrutura, Deus te chamou como proteção. Então, ou seja, não se desvalorize, não deixe ninguém te desvalorizar. Porque Deus te chamou por um propósito. Você é muito mais forte do que você imagina. Você é uma estrutura que você não tem nem ideia do que você pode aguentar. Porque pensa, às vezes uma pessoa que é obesa, né? Sofre de comorbidade. Uma pessoa enorme. E aquela estrutura óssea consegue manter todo aquele corpo. Então, ou seja, olha só a estrutura de um osso. Então, a gente não pode se desvalorizar. A gente tem que saber qual é a nossa essência em Deus. Então, quando alguém olhar pra você e falar, mas quem é você, Ana Costa, que tá querendo cantar, pregar, falar? Você não vai bater boca. Você só vai falar pra você mesma. Eu sei pra que Deus me chamou. Eu sei a minha essência. Né? Quando alguém olhar pra você, Elô, e falar assim, ah, mas você não pode pregar, falar da live, fazer live, não pode fazer isso porque você não tem estrutura, você não tem conhecimento. Não, peraí. O mesmo Deus que me chamou como auxiliadora, Deus também, Ele está me levantando para auxiliar outras pessoas. Então, ou seja, eu creio que Deus está levantando nós aqui nesse tempo justamente para a gente poder fechar essas brechas que foram abertas, sabe? No meio do tempo que foi se passando, porque a gente vê que muitas pessoas têm se perdido, né? A gente vê que as nossas mensagens na igreja têm sido mensagens vazias. A gente entra, às vezes, entra e sai da mesma maneira. A gente não tem mais Jesus como centro, né? Eu lembro que antigamente, até acho que foi na live da Ana Costa com a pastora Rosana, a gente estava falando, elas estavam falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Antigamente a igreja lotava, eu era dessa época, Ana. Eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu era criança também. Então, ou seja, eu peguei esse tempo e muita coisa se mudou de 20 anos, 25 anos pra cá, muita coisa mudou. E daí eu pergunto pra vocês, se as mulheres são as formadoras da sociedade, o que tem acontecido com a gente? Então, assim, nós como mães, como esposas, que a gente venha ter esse entendimento e deixar essa chavinha virar na nossa mente a ponto da gente poder gerar daqui pra frente, que a gente é geradora, a gente gera vidas, a gente venha gerar não só filhos carnais, né, com entendimento acerca da palavra, mas filhos espirituais. Principalmente a gente que tá aqui na internet influenciando pessoas, porque por mais que a gente ache que não, gente, a gente é observado. Você pode não ter muitos seguidores, mas eles estão batendo o cartão ali pra ver o que vocês estão postando. Porque isso acontece muito comigo. Eu falo, gente, por que não curte um post? Por que não compartilha? Mas tá lá batendo cartão, lá vendo os stories da gente, né? Então, ou seja, a gente é influenciador, por mais que a gente acredite que não. Então, assim, mesmo que você ache que você não tenha visibilidade, compartilhe da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus, não tenha vergonha de falar a respeito de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar. Aquilo que a gente honra no secreto, Deus ele expõe em público. Então, assim, que Deus continue abençoando vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Pode falar. Camila quer falar alguma coisa? A irmã Ana quer falar alguma coisa?
Elô, Ana Costa. Tem outras irmãs aqui com a gente, mas eu não consigo ver, gente. Não aparece aqui pra mim. Não aparece. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, amém, gente. Vocês conseguiram aprender alguma coisa hoje? Faz um sinalzinho assim pra mim ver. Deu pra aprender? Que bênção, gente, que bênção. Olha, que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de pedir oração, gente, aproveitando a oportunidade, pra pastora Rosana. A filhinha dela, a mesma coisa que aconteceu com a minha filha semana passada, aconteceu com a filha dela, né? Ela começou a passar mal, a menininha, e ela tá pra dar a próxima aula, né? A gente combinou. Porém, eu não sei se ela vai estar disponível para dar a próxima aula. Qualquer coisa a gente se organiza aqui, avisa vocês no grupo. Mas a filhinha dela tá internada, gente. Tá com insuficiência respiratória. Provavelmente por causa do tempo, né? Tá dando muito isso nas crianças. Mas assim, orem por elas. A gente sabe que, de uma certa forma, igual eu tava até conversando, acho que com a Ana, não me lembro. Gente, eu converso com tanta gente todo dia que às vezes a minha cabeça meio que falha, né? Minha mãe tá aqui comigo, ela vê que meu dia a dia é corrida. Às vezes eu fico meio assim, desorientada mesmo. Mas eu tava falando a respeito disso. Que a gente é tão sobrecarregada com as coisas. E assim, quando a gente começa a se envolver com a obra de Deus, a gente sabe que o inimigo se levanta. Porque o entendimento que a gente tá tendo da palavra aqui, não é um entendimento que a gente tá lendo a Bíblia e só argumentando. Não, a gente tá indo profundo na palavra de Deus. E é o que eu falei pra vocês semana passada. O inimigo, ele não fica contente com isso. Então, assim, eu peço encarecidamente as irmãs que estão aqui com a gente que orem por esse projeto, que orem pelas nossas vidas, para Deus nos guardar, para que não venha ter esse impedimento. Foi uma luta essa semana para produzir esse material aqui para vocês. Eu fiz, foi ontem, foi hoje, né? Hoje, gente, pensa, foi uma correria, eu montei hoje esse estudo aqui. Então, assim, é muito corrido. E às vezes, assim, a gente vê que acontecem situações para atrapalhar mesmo. E a gente sabe que é o inimigo tentando se levantar. Porque o inimigo não quer que a gente aprenda da palavra de Deus. Ele não quer que a gente entenda os propósitos de Deus para as nossas vidas. Agradeço a cada uma de vocês por ter ficado aqui com a gente até esse horário. Tô muito feliz, muito orgulhosa de ver vocês aqui. Porque se eu tô feliz, imagina Deus, né? Igual eu falei pra vocês, a gente só vai crescer na medida que a gente se esforça. Então, o tamanho do nosso crescimento é o tamanho do nosso esforço. Tem gente que às vezes não aguenta ficar acordado até essa hora, mas quem aguenta tá recebendo de Deus. Com certeza, tá sendo acrescentado. Tá bom, irmãs? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E vem que minha mamãezinha te apresentar pra vocês, que entrou mais gente aqui. Ela tá me assistindo ali, gente. Eu tô aqui, ela tá ali me dando audiência, só pra mim não ficar sem ninguém me vendo. Paz do Senhor para todas. Então, gente, essa é a minha mamãe. Quem não conhece, tá conhecendo agora. Se vocês verem eu pagando mico, a culpa é dela, foi ela que me ensinou. Ai, gente, mas a vida tem que ser assim, a gente tem que rir dos problemas da gente, porque a vida já é tão difícil, então a gente tem que dar risada, né? E pagar mico é com a gente mesmo, né, veinha? É com a gente mesmo. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a cada uma de vocês, tá bom? Uma ótima noite, um bom descanso e a gente vai se falando lá pelo grupo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a cada uma de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada. Eu vou pedir aqui pra gente poder encerrar, vou mudar um pouco, vou colocar todo mundo pra trabalhar. Vou pedir pra Camila orar pra gente, Camila, pra gente encerrar. Colocar todo mundo pra trabalhar, gente, ó. Deixa entrar o culto que a gente vai fazer, eu tô esperando, eu vou ter um evento dia 21, eu vou estar conversando com uma amiga minha pra estar trazendo uma palavra pra gente, uma bênção, gente, é surpresa aí, vou conversar com ela, eu não vou passar de antemão pra vocês não, mas eu tô vendo assim pra gente fazer um culto bem legal aqui pra gente, vai ser uma bênção. E já temos as cantoras aqui, já a Ana já tá convocada, né? Ela e a Rosana tá mais que convocada. E vai ser uma bênção, gente, tá bom? Então, a gente vai se falando lá no grupo. E eu creio que Deus vai abençoar esse projeto, esse propósito que a gente tem feito. Tá bom? Então, vamos orar para agradecer. A Camila ora pra gente encerrar. Amém. Amém. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui na tua presença, Deus, aprendendo, Jesus. Continua, Senhor, capacitando nós a cada vez passar o conhecimento para a gente, Senhor.
Venha visitar também com as crianças no hospital, Senhor. Venha dar um fôlego de vida, Senhor. Venha trazer a cura, Senhor, segundo a tua vontade, Pai. Nos dê uma noite abençoada, um resto de semana abençoado para cada um das suas servas que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Que bênção, gente. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. A próximas, as irmãs vão se preparando. Já que vocês são tímidas, a gente vai começar a pegar vocês de surpresa, viu? Pra gente poder trabalhar para Jesus, gente. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Até quarta-feira que vem. Um beijo.